Olá, bem-vindos ao Museu do Açude. Meu nome é Cristina de Pádua. Esse vídeo foi produzido para que você conheça um pouco esse museu. Esperamos que essa visita virtual proporcione experiências e reflexões significativas e que, ao fim, você fique com vontade de visitar pessoalmente e conhecer ainda mais. Então, vamos conhecer? O Museu do Açude fica no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Foi uma das residências de Raimundo Castro Maia. Além de industrial, ele foi um colecionador de arte e coordenou, em 1943, os trabalhos de reforma e urbanização da Floresta da Tijuca, cumprindo o desafio de revigorá-la e torná-la novamente um parque recreativo. Você pode conhecer mais a história dos Museus Castro Maia no site. Mas o que podemos encontrar aqui? O Museu do Açude contém um patrimônio que permite ao visitante ir ao encontro da natureza e das artes de diferentes épocas. Seja através do contato com a coleção particular de Castro Maia, abrigada na casa, ou no circuito de arte contemporânea, que passou a habitar permanentemente a área externa desde 1999. Ou ainda, encontrar exposições temporárias quando você vier. Numa visita, ora estamos em comunhão, diálogo, ora embate com a natureza e a paisagem. Nesse sentido, podemos compreender que o museu, então, se mantém como um espaço e um campo para reflexões sobre a temporalidade, a subjetividade, a identidade e a alteridade. Nessa visita, vamos conhecer 9 obras do circuito de arte contemporânea e suas relações com o lugar onde estão. Acredito que numa visita virtual, na qual as trocas com os visitantes não são possíveis, é preciso criar um tempo para que a experiência de cada um aconteça antes que meus comentários possam invadir sua relação com aquilo que cada um vê. O que chama a atenção nessa obra? Você já tinha visto uma árvore assim? Como são suas formas? São formas da natureza ou foram produzidas pela artista? Seria possível que uma árvore desse frutos de madeira, como cedro, uipê, imbuia, cerejeira e pau-marfim? Esta árvore não surgiu a partir de um cruzamento de frutos, como no enxerto. Vemos uma multiplicidade de formas repetidas em diversas madeiras que foram produzidas pela artista a partir de madeiras de reflorestamento que estão em extinção. O gesto de criação da artista é originário. Ela utilizou madeiras de reflorestamento, transformou e as devolveu novamente para a natureza, de onde veio, criando uma nova ordem de sentido. Depois de olharmos para essa obra, será que olhamos para as outras árvores da mesma maneira que antes? Reparar em tudo pela primeira vez, não apocalipticamente, como revelações do mistério, mas diretamente como florações da realidade. Como é a forma e como são os materiais dessa obra? Onde geralmente encontramos? Muitas vezes esquecemos que materiais industrializados, com suas formas tão retas, polidas ou mesmo enferrujada pela ação do tempo, como no caso do ferro, são também materiais da natureza. Em seu processo de trabalho,
o artista une, solda, dobra, encaixa diferentes materiais que geralmente são encontrados na construção civil, como o granito e o aço. Assim como o trabalho da artista Ana Maria Maiolino, que acabamos de ver, este também se transforma com o tempo. Aqui ocorre a oxidação do aço. Lá, vimos como as madeiras tiveram seus tons e texturas alterados pela presença do limo, pela incidência do sol e das chuvas. No trabalho de Maiolino, há uma contaminação entre arte e natureza. Suas formas estão entrelaçadas na árvore e incorporam tudo que está relacionado a este lugar. Será que aqui há também alguma relação com a natureza? Como acontece a relação com o espaço? É possível uma forma com materiais tão pesados flutuar no espaço? A suspensão põe em evidência, demonstra e torna palpável o peso, o equilíbrio, enfim, a briga contra a gravidade, se quiser. Diferente da obra de Maiolino, com formas orgânicas que se confundem com a natureza, aqui a escultura se opõe pela sua estranheza no jardim. A nossa experiência, o nosso conhecimento sobre ela se dá aqui e agora, em nossa relação com o objeto, sua materialidade e escala no espaço. Ao longo da nossa visita, veremos como cada artista desenvolve uma poética própria e como as diferentes obras, ora possuem mais ou menos afinidades entre si. Nos deslocamentos entre uma obra e outra, temos a oportunidade de vivenciar os jardins e os elementos arquitetônicos e decorativos desse museu, que no passado foi uma residência. Tudo o que a gente já sabe não interessa mais. A gente quer é investigar o que ainda não sabe. O que esta frase da artista nos faz pensar quando olhamos sua obra? Como são as formas no espaço? Será que são leves, pesadas? E suas cores? Quais as características dos materiais? Como percebemos a relação da obra com o espaço onde está? Os tons esverdeados das placas produzem reflexos no espaço e se transformam muito dependendo da luminosidade do dia. A luz atravessa sua superfície translúcida, projetando sombras, alterando suas cores e o jardim. Podemos dizer que, apesar do trabalho ser fixo e rígido, ele nos sugere, a partir de suas curvas e torções, velocidades, direções variadas e leveza? A artista já fez o trabalho, sua pesquisa, sua investigação. A obra está diante de nós para nos relacionarmos com ela. Conhecer um trabalho de arte ou algo que nunca vimos antes também requer uma atitude investigativa. Não devemos nos colocar passivamente. É preciso, para além da nossa observação visual, de nosso deslocamento no espaço, nos colocarmos abertos às sensações e aos pensamentos que nos ocorrem e às nossas memórias e bagagens de vida. Geralmente, em nosso cotidiano, observamos as coisas buscando compreender sua função e utilidade. Em nossa relação com a arte, outros sentidos, além da racionalidade, precisam ser postos em ação. Tudo está em jogo
quando se está frente a uma obra de arte. Quantas formas ou desenhos no espaço podemos ver nessa obra? O que é possível ver entre as hastes? Muitas vezes, em minha relação com uma obra de arte, percebo que ela exige que eu me desloque mais e mais para descobrir imagens que eu jamais poderia imaginar se não experimentasse. Nessa escultura, o aparecimento da imagem pode se dar de formas múltiplas. O nosso olho não se fixa, parece deslizar sobre a superfície lisa, polida e reflexiva do aço inoxidável. Quando nos relacionamos com sua verticalidade, percebemos a especificidade da dimensão do nosso corpo humano e de tudo mais que está em nossa volta. A experiência que temos é a partir de como nos colocamos em relação ao objeto, experimentando nosso olhar, deslocando nosso corpo, criando outros espaços que podem ressignificar nossos hábitos mentais e nossa percepção de mundo. Aqui encontramos vários horizontes, vários espaços a partir dessa obra. Como se aproximar dessa obra? Seria possível entrar? Newhouse é uma casa sem janelas ou portas. Não podemos entrar, mas com o nosso olhar podemos ver seu interior e atravessá-la para o exterior. Assim como vemos a casa em estado de destruição e decomposição, que foi criado artificialmente pela artista, em seu entorno vemos a natureza e seus processos de destruição e decomposição. A destruição que vemos na obra é da mesma ordem que a destruição na natureza? Na natureza, a destruição pode acontecer devido a uma ação humana, como num desmatamento, ou como um processo natural da natureza, de seus ciclos de morte e renovação. Em Newhouse, a casa já é apresentada destruída. É a minha forma de ironizar a arquitetura. Destruo uma sala inteira para mostrar a minha ideia de uma nova habitação. Não se pode nem entrar nessa casa. São duas portas meio derrubadas que dão para um cenário de demolição. Você já teve a experiência de estar dentro de uma obra de arte? Como o nosso corpo pode interagir no espaço? Assim como em outras obras que vimos, aqui também buscamos interagir. A relação entre arte e vida são fundamentais na poética deste artista. Esta, entre outras obras de Hélio Sica, são referências para a história da arte. Ele foi um artista pioneiro no mundo em criar espaços arquitetônicos de convivência, alguns ao ar livre e abertos. Neste espaço, o espectador pode vivenciar as cores, os diferentes materiais e tudo aqui que está disponível na natureza. Quantas são as cores? Amarelos, laranjas, azuis, magentas.
Com o nosso deslocamento no espaço e no tempo, percebemos como a cor e a estrutura são inseparáveis. Aqui, a cor-luz reinventa o espaço e a nossa relação com a vida. Este trabalho pertence a uma série de outros penetráveis que se relacionam com a escala ambiental e que só foram construídos após sua morte. Este foi seu primeiro Magic Square construído. As anotações deixadas pelo artista permitiram que fosse construído aqui, nesse espaço, numa clareira na floresta com chão de terra. Chama-se Magic Square. O nome tem que ser em inglês, porque square quer dizer ao mesmo tempo quadrado e praça. Elliott Sica desenvolveu ao longo de sua trajetória como artista uma profunda pesquisa, partindo da pintura abstrata para o espaço real, tornando únicas a relação arte-vida. O que chama sua atenção nessa obra? Perceber, associar livremente, refletir relacionando com o que você já conhece, permite reconhecer que podemos descobrir muito mais do que imaginamos, ou imaginar muito mais a partir desse encontro. Uma forma de um ser estranho, assustador, algo que remete ao humano, uma espécie diferente de um ser vivente, apontam para uma relação fantasmática fora da realidade do mundo. Será que este ser pertence à natureza ou seria uma espécie estranha que invadiu o lugar? Gosto muito da ideia que as coisas possam ter muitas possibilidades de ser. O meu trabalho lida muito com a ideia de algum tipo de corpo e tem que ser corporal como coisa final. Este universo fantástico e inacessível dessa escultura, com proporções incomuns, nos surpreende como uma aparição na floresta. O que quer dizer o título do trabalho? Gabá quer dizer floresta em árabe. Depois que você sabe o significado, mudou o seu modo de se relacionar com a obra? Esta obra no caminho nos faz pensar se é possível ou não seguirmos adiante. Aqui podemos lembrar de Neuhaus e de Lígia Pape. Essas duas obras, de algum modo, questionam a relação de impedimento ou de continuidade e descontinuidade do nosso corpo com relação ao espaço. O asfalto, geralmente utilizado nas vias das grandes cidades, aqui parece se contrapor ao chão de terra batida. Em que essa obra difere das demais? Diferente de algumas obras que já vimos, aqui a relação com o espaço é mais de conflito e ruptura do que de um diálogo amigável com a natureza. Com relação aos próprios materiais, o asfalto é opaco e resistente, enquanto o vidro é frágil e transparente e permite que vejamos o óleo queimado em seu interior. O vidro funciona como um espelho negro.
Vemos o entorno nesta imagem como parte da obra. Tudo que reflete some. Não vemos o espelho, apenas o que nele se reflete. Se o espelho estiver sujo, veremos a sujeira sobre ele depositada e não veremos tão bem as imagens refletidas. Quanto mais impura e opaca a superfície, mais identidade ela própria ganha. Se por um lado o asfalto é tão sólido e fixo, a imagem refletida como um espelho é múltipla, variada de acordo com o nosso movimento e o da natureza. Pode uma passarela ser uma obra de arte? Geralmente pensamos numa passarela como uma arquitetura que tem uma função específica. Permitir o acesso de um lugar para outro. E aqui, o que podemos experimentar nessa obra? Entrar dentro da floresta, dentro da paisagem, olhar em diferentes perspectivas. A construção arquitetônica como um lugar para o observador, um caminho aéreo para se estar na floresta. À medida que caminhamos pelo museu, acumulamos experiências que permitem estabelecer relações com o que já vimos antes. Vimos também, nas obras de Lígia Pape e Hélio de Sica, situações arquitetônicas. São obras que dialogam com a ideia de um campo ampliado da arte, relacionando ideias de arquitetura, paisagem e o patrimônio do museu. Seus trabalhos exploram de diversas maneiras questões da paisagem e da criação de estruturas arquitetônicas que possibilitam experimentação diferenciada do espaço real. Cada obra de arte pode nos proporcionar experiências muito diversas. Os artistas criam objetos, coisas que nunca vimos antes. Ou mesmo quando criam a partir de coisas que nos são familiares, nos apresentam outros modos de ver e pensar não usuais. Não é necessariamente para gostar ou ser bela, mas para ser experimentada no sentido que suas percepções, sensações e reflexões sobre arte e vida possam ser ampliadas.